galera, eu sou o professor Gilberto Melo, aqui da Escola Mística Gaia GMF. E essa é a aula número 3 do curso Baralho Cigano Avançado. No curso de hoje, gente, a gente vai estar tratando de um assunto muito legal. Na aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo e o baralho cigano. Esse assunto, gente, eu sei que é um assunto que influencia muito, que muita gente, inclusive muitos de vocês, já vieram no meu particular, já conversaram comigo, né? Querendo saber como o tempo funciona nas cartas. E isso que eu vou passar para vocês, gente, é uma coisa que eu aprendi e que pode ser aplicado na maioria dos baralhos que vocês forem utilizar. O que é importante que vocês compreendam? O tempo, gente, ele é algo muito relativo. Isso é fundamental e você precisa deixar isso muito claro para o seu consulente, para a pessoa que está sendo atendida por você. Porque ela quer saber muitas vezes de uma data. Ela quer saber muitas vezes, por exemplo, de um acontecimento. Ela quer saber muitas vezes, por exemplo, quando aquilo que você falou vai acontecer na vida dela. E ela vai ficar extremamente ansiosa até obter algum resultado. Então, assim, primeira coisa, Gilberto, quanto tempo isso vai demorar para acontecer na minha vida? Eu vou ver e eu vou passar para vocês explicando como visualizar isso, porém, você já tem que deixar claro, olha, o tempo nas cartas é relativo. Isso pode se antecipar um pouco ou isso pode demorar um pouco mais. Por quê? O próprio jogo já interfere no posicionamento. As cartas, elas falam de coisas que vão acontecer no futuro, sobretudo, relativo à ação agora. Então, por exemplo, o hoje é fruto do ontem. O amanhã será fruto do hoje. Então, mantendo o padrão atual, o que vai acontecer é aquilo ali. Só que a própria tiragem já é uma pequena interferência, porque a pessoa toma consciência, a pessoa toma ciência de coisas que ela desconhecia. Então, há toda uma mudança. Então, a mudança começa na própria consulta. Então é o seguinte, determinados acontecimentos, eles precisam ter essa compreensão, tá, gente? Só para não me perder muito, afirmem para a pessoa, olha, o tempo é algo relativo, pode se antecipar ou pode demorar, mas em média, o que eu visualizo aqui é o seguinte, então vou passar para vocês como fazer isso. Primeira coisa, gente, vocês precisam perceber as cartas que saem, né? E em que contexto elas saem. Eu vou fazer um exemplo hipotético aqui, né? Claro que as cartas vão sair aleatórias porque não é ninguém específico. Mas determinado fato vai acontecer muito em breve. Olha, eu usei o método das 5 cartas para analisar um acontecimento qualquer. E o que eu visualizo aqui? Olha só, gente, isso tem que ser muito importante para vocês. Primeira coisa que vocês percebem é se existem cartas associadas a movimento. O que são cartas associadas a movimento? Os pássaros, o navio, deixa eu pensar mais aqui, cartas que podem estar associadas a movimento. Caminhos, a carta, o mensageiro. Cartas que por natureza, elementos, né, que por natureza se movimentam. Essa dica é legal. Coisas que se movimentam na natureza, então, por exemplo, uma âncora. Uma âncora se movimenta? Claro que não, a função dela é justamente estagnar, é paralisar. Então a âncora, ela denota coisas que vão demorar a acontecer, por si só. Então algo que esteja ancorado, ou seja, algo que está parado. Cartas, por exemplo, como o mensageiro, a carta, o navio, os pássaros, já denotam uma velocidade. Essa velocidade, ela indica coisas de curto prazo. Coisas que vão acontecer mais rápido. Então essa é a primeira coisa. Então você está fazendo uma tiragem. Você percebeu que saiu um desses elementos, já tem a compreensão que é uma mudança mais rápida. Você pode confirmar, caso você tenha dificuldade em pegar junto com a consulta essa informação, e você pode consultar. Suponhamos que saiu lá na minha consulta que o João vai procurar a Maria. Você vai fazer essa pergunta para o baralho. A pessoa pergunta, quanto tempo você acha, Gilberto, que vai demorar para essa pessoa me procurar? Olha, saiu aqui a carta do cigano, a carta da carta e a carta dos livros.
só que saíram todas de cabeça para baixo. A carta da carta, ela fala de coisas geralmente que demoram um mês para acontecer nesse período, dentro do próprio mês. Tá? Esse é um macete, pelo menos assim, para mim. Pode ser que para vocês elas não tenham essa percepção. Mas é uma carta que geralmente ela expressa um tempo médio de 15 a um mês. Então a carta ela fala de coisas que vão acontecer, notícias que chegam, mas são notícias que demoram ainda de 15 dias a um mês a acontecer. Podem se antecipar, mas geralmente não é tão rápido. O cavaleiro não. O cavaleiro é o contrário da carta. O cavaleiro ele expressa coisas que vão acontecer naquela semana, naquele dia. Coisas muito rápidas. O cavaleiro, o mensageiro, né, a carta 1, ela é a carta que indica que coisas que vão acontecer naquele dia, naquele momento, naquele curto espaço de tempo. A carta já fala mais de um mês. Entendeu? Então aqui eu visualizo que além de demorar cerca de um mês, essa história está um tanto quanto fechada. Então pode ser que demore para isso vir a acontecer. É muito subjetivo, é muito relativo, mas eu quero que vocês me compreendam o que eu estou falando com vocês dessa questão de delimitar tempo. O tempo, gente, ele é algo muito complexo. Mas se vocês começam a pegar esses macetes, as coisas fluem muito mais. Então a primeira coisa que vocês vão analisar, as cartas elas indicam movimento? As cartas que estão ali ao redor do assunto central, elas falam para nós de movimento? Se sim, indica que é algo que vai ser mais rápido. Aí é vocês que vão começar atribuindo valores. A carta do cavaleiro, como eu falei, o mensageiro, imagina um cavalo a galope. É algo que vem muito rápido. Agora imagina uma âncora. É algo que vai demorar muito. Vocês entendem o macete? Vocês entendem a importância de terem essa compreensão? Gilberto, outra coisa que eu sempre utilizo, aí eu uso muito dentro da minha intuição, que é o número das cartas. O número das cartas, muitas vezes, eles vão falar de dias, meses, momentos. Ah, Gilberto, mas como é que eu vou saber que quando que ele está falando de meses? Aí entra a questão da intuição que eu falei com vocês. Vocês não podem trabalhar com a razão. Ah, não quer dizer que, por exemplo, a carta 3 vai sempre daqui 3 meses. Não. Pode ser daqui 3 dias. Vocês precisam estar abertos, sem carregar o baralho de vocês com expectativas. Porque a expectativa ela vai contaminar o baralho e ele vai acabar falando aquilo que você quer ver. Vá neutro, vá limpo. Faça a pergunta para o baralho. Quanto tempo vai demorar para esse determinado fato acontecer para mim ou para fulano? E visualize qual ou quais as cartas que saem. Saiu o cavaleiro? Agora. Saiu a carta? Esse mês. Saiu a âncora? 3, 4, 6 meses. Já é algo mais demorado. Aí, se você quiser, aí vocês podem trabalhar mais por tentativa e erro. Depois, com o tempo, vocês vão aprimorando essa metodologia para vocês. Mas vamos trabalhar com tentativa e erro. Dentro da radiestesia, o pêndulo, a gente pergunta o pêndulo até ele esgotar. Por exemplo, quantos dias eu vou trabalhar o gráfico desimpregnador? Quem tiver alguma dúvida, dá uma pesquisada na internet que são gráficos de radiestesia. Então, o que acontece? Quanto tempo? 1 dia? Aí o pêndulo vai. Sim. 2 dias? Sim. 3 dias? Sim. 4 dias? Sim. 15 dias? Não. 14 dias? Sim. 16 dias? Não. Você vai eliminando até você ter certeza do tempo que você vai ter. Então as cartas vai ser a mesma coisa. Vocês podem estar utilizando, por exemplo, o método do sim e do não. Vai demorar para isso acontecer? Saiu uma carta positiva? Sim. Saiu uma carta negativa? Não. Demora 3 meses? Sim. Não. Vocês podem também confirmar. Aí vocês visualizaram inicialmente que é algo que vai demorar. Vai demorar 1 ano? Sim ou não? E vão trabalhando por tentativa e erro. Para esse primeiro momento, se vocês têm medo de datar certos acontecimentos, é o mais indicado. Entenderam? Mas é muito importante que vocês tenham essa percepção do movimento das cartas, do número das cartas, a sua intuição, tá bom? E podem também usar esse macete de irem eliminando. Vai demorar? Sim. Vai demorar 1 ano? Não. 6 meses? E mesmo que o baralho fale com vocês que vai demorar 6 meses, no momento de passar essa informação para a pessoa, diga, mais ou menos pelo que eu visualizo aqui, se nada mudar dentro de 6 meses, em torno disso.
Dependendo das suas ações, podem antecipar, dependendo das suas ações, podem ampliar. Mas, Gilberto, isso quer dizer que eu vou estar enganando a pessoa? De forma alguma. Se você visualizou que aquilo vai acontecer no amanhã, aquilo vai acontecer. As cartas não erram, tá bom? Confie em você como profissional, confie em você como oraculista. Qual que é a questão mais séria nesse momento de delimitar tempo? A gente falou de amor nessas 2 últimas semanas, e a gente sabe que amor é algo que as pessoas têm muita paixão, né? O amor é amor, é amor, é amor, mas tem muita passionalidade envolvida. As pessoas são muito apressadas. Então, se você fala, por exemplo, que a pessoa vai demorar 6 meses para entrar na vida dela, é complicado. Então, você tem que saber como passar isso. Olha, eu visualizo aqui que vai haver sim um retorno entre vocês, mas isso tende a demorar. Existem fatores íntimos que precisam ser trabalhados. Gente, isso é fundamental, que vocês saibam, né, transmitir a mensagem para a pessoa. Mas é assim que a gente mede tempo no baralho. No tarô é a mesma coisa, cartas como o carro, o diabo, o mundo, deixa eu pensar, dentro do tarô, o louco, são cartas que falam de movimento, então falam de coisas mais rápidas. Cartas, por exemplo, como o ermitão, cartas como, deixa eu pensar aqui, a roda da fortuna, né, que fala de mudanças a longo prazo. Então, assim, vocês têm que ter essa malícia. Junto com o conhecimento de cada simbolismo, de cada carta, vocês precisam entender se ela te passa uma ideia de movimento. Por exemplo, a carta da torre. Uma torre se mexe, gente? Claro que não. Então é algo demorado, é algo travado. Isso é importante. A carta, por exemplo, das nuvens, a carta 6. A carta 6 ela é uma carta que fala de movimento. Só que o que vai acontecer? Em quanto tempo isso vai acontecer? Olha, eu percebo que isso vai acontecer num período muito curto. Porém, existe uma possibilidade muito grande de isso não vir a acontecer. Por quê? As nuvens elas não são muito subjetivas. Um vento que sopra não altera aquela condição toda. Então vocês precisam, gente, um assunto vai meio que interligando com o outro. Mas vocês precisam ter uma compreensão muito ampla do próprio simbolismo das cartas, para compreender o tempo representado por elas. Então, por exemplo, uma coisa é um fato que esteja marcado, por exemplo, com a âncora, que é algo firme, estável. 99% vai acontecer. Algo que está expresso por nuvens, muito provavelmente pode acontecer como pode não acontecer, de acordo com a mudança de comportamento. Tá bom? Então essa percepção vocês têm que ter. Além disso, junto com o atendimento, vocês precisam passar orientações, precisam dar o melhor de vocês. Então, ajudem a doutrinar a paciência do nosso consulente, ajude a mostrar a ele que nem tudo é do jeito que ele quer, sobretudo quando envolve outras pessoas, porque muitas vezes a pessoa, mas vai demorar tanto assim? Infelizmente, eu percebo que é um tempo necessário para que os dois consigam lidar com isso. Não são palavras de efeito. São palavras que, somados com o contexto que você está trabalhando, a pessoa está receptiva. Você está ajudando ela. A sua função é ajudar as pessoas, é curar as pessoas. Tem uma colega minha de profissão, a Sara, ela usa um termo muito legal. Ela fala sobre o curador. É o que nós somos, curadores. Curamos emoções, curamos traumas, curamos medos, curamos inseguranças. Então estejamos aptos para isso. Tá bom? Então, dessa forma, gente, vocês vão conseguir fazer uma medição muito completa do tempo. Só que, como eu falei, do mesmo jeito que o tempo é muito subjetivo, é muito relativo, a visão do tempo nas cartas também o é. Você precisa ter um olho de águia para conseguir captar essa informação. Vamos treinar? Esse é o exercício dessa semana. Eu quero que nas tiragens que você fizer nesse período, e se você não estiver atendendo, trabalhe aqui no grupo, me chame, porque a gente vai treinar isso. Eu quero que vocês percebam como identificar o tempo, tá bom? Que Santa Sara nos abençoe e até o próximo vídeo.